Estou muito feliz de estar aqui. Meu nome é Davi, como a pastora falou, se você não conhece. Sou supervisor. Vou dar um salve para a minha supervisão que está ali, ó. Nossa, vocês são fracos. Mas amém. Estou muito feliz com tudo que já aconteceu nesse lugar. Eu fiquei muito animado porque o louvor caminhou certinho, assim, com tudo que Deus me deu. E é demais, de verdade. Eles estão regulando ali. mas vamos lá. Hoje eu queria falar falar bastante sobre o amor de Deus e como o amor de Deus revela o nosso propósito. Eu queria orar com vocês nessa noite em cima disso. Rapidinho, eu sei que a gente já orou bastante, mas orar é muito bom. Então vamos orar mais um pouco. Senhor Deus, te agradeço por mais essa oportunidade de estarmos aqui para conhecer a sua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito nesse lugar. Cremos que algo sobrenatural ainda vai acontecer, Deus. Em nome de Jesus, que esse amor que o Senhor tem nos revelado, Senhor, venha trazer a nós, sabe, Deus, a certeza, Pai, do propósito que o Senhor tem para nós. Que os nossos corações possam ser alinhados ao seu nessa noite, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Então, o tema de hoje, eu tinha colocado uma parada. A gente está fazendo interns, e daí tem uma matéria lá que a gente aprende a fazer pregação, né? E daí eles sempre falam para a gente fazer o título depois da palavra. Depois que a gente prepara a palavra. Só que eu pensei no título e eu preparei a palavra. Só que daí agora Deus mudou, então acho que é por isso que tem que deixar para depois. Porque Deus, ele mostra pra gente o que é. Então o título de hoje é bem o que eu falei. Nosso propósito é revelado no amor. Então vamos lá, o que é propósito? Eu fui procurar no Google. No Google ele fala que propósito é a intenção de fazer algo, um projeto, um desígnio, né? Então, por exemplo, eu tenho um propósito de viajar no final do ano, né? Eu tenho esse projeto, ou sei lá, qualquer coisa que você planeje em fazer pode ser um propósito, também pode ser aquilo que você busca alcançar, um objetivo, uma finalidade, um intuito. Né? Então, por exemplo, eu tenho um propósito de fazer medicina, ou eu tenho um propósito de fazer engenharia, né? O meu propósito era fazer engenharia, mas daí deu uma complicada, eu fiz publicidade mesmo. É mais fácil, de verdade. Mas vamos lá. Então isso é propósito no Google. Mas vamos pensar um pouco o que é propósito no nosso sentido de cristão, né? O propósito que Deus traz para a gente. Qual que significa esse propósito? Eu particularmente gosto bastante da palavra desígnio, né? Qual que foi a finalidade, né? Qual que foi a intenção, a motivação, o objetivo quando Deus criou a gente? Então eu queria fazer 4 perguntas agora para vocês. Então a primeira, para qual finalidade nós somos criados, nós somos feitos? Qual era a intenção de Deus? Qual era a motivação de Deus para nos criar? E para qual objetivo Deus nos criou? Então, qual finalidade? Qual intenção? Qual era a motivação? E para qual objetivo? Alguém se arrisca a responder? Alguém? Os meninos da minha supervisão? Para qual? Qual o propósito? Qual que foi o propósito quando Deus criou a gente? Alguém? Vamos lá, relacionamento. Muito bom, o que mais? Não? Então tá, vamos ficar no relacionamento então. Que tem, que é. Mas vamos lá, então, eu queria ler com vocês Isaías 43, 7. Não precisa abrir, eu vou ler aqui. Então, Isaías 43, 7. Fala lá, todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Aqui fala um pouco, Deus estava falando com
era uma promessa e tal, que Deus estava falando com Israel, né, Jacó, depois foi chamado de Israel. Ele estava falando que ia chamar todos aqueles que eram chamados pelo nome, só que daí no meio Deus revela para que ele criou o homem, né? A quem criei para a minha glória. E eu conversando com a minha esposa, caiu aqui. Eu conversando com a minha esposa linda, né? A gente chegou numa conclusão, na verdade ela me falou e eu cheguei numa conclusão. Que ela viu numa palavra, numa pregação e achei muito legal que a glória de Deus, né, quando a gente fala que a gente foi feito para a glória de Deus, não quer dizer só que a gente tem que fazer tudo para glorificar o nome dele ou para engrandecer o nome dele. Não quer dizer só isso. Quer dizer também que a gente tem que participar da glória dele, né? Então, por exemplo, vamos pensar lá no Jardim do Éden. Deus começou, ele criou, ele separou a água da terra, né? Ele fez os rios, fez o mar, fez os animais, fez as plantas, foi fazendo tudo. Aí chegou no último dia, beleza, tá tudo muito bom. E eu fico imaginando, cara, para Deus falar assim, tá bom, é porque tava muito bom, né? Devia estar, maravilhoso aquele lugar. Deus fez o Jardim do Éden e tava, perfeito. E daí Deus pega e fala assim, então eu vou fazer o homem, para ele curtir tudo isso aqui comigo. Né? E ele faz o homem, faz a mulher, e eles curtem lá junto. Eu acho que esse era o propósito de Deus, quando criou o homem. Para ele chamou o homem para desfrutar da glória dele. Né? Outro exemplo, o pessoal do Gol do Skate, a gente estão construindo uma pista muito maneira ali. Né? Outro dia a gente foi ensaiar e eu vi, e tá ficando muito fera. Né? E na hora eu lembrei da pista aquela big ramp que o Tony Hawk tem no fundo da casa dele. Ele fez, só que não tem graça ele ficar andando sozinho naquele negócio gigante. Né? Ele sempre chama alguém. Né? Sei lá, eu acho. Eu chamaria alguém, né? Porque não tem graça ficar andando sozinho e tal. Não tem graça, é legal quando a gente está junto com alguém. Né? Quem anda de skate curte andar sozinho? Quem anda de skate? Tem bastante gente. Vocês curtem andar sozinho? Vou acordar no domingo de manhã para dar um rolê sozinho. Não. Você liga para a galera e fala assim, vamos andar de skate? Vamos. Né? Ou qualquer outra coisa. Você vai fazer qualquer esporte, é chato fazer sozinho. Né? Vou treinar basquete, vou ficar arremessando. Chato. É legal estar com alguém. Tudo é legal estar com alguém. E para Deus não é diferente. Deus ele queria estar com alguém, ele queria desfrutar daquele lugar com alguém. E ele criou o homem para a glória dele, para desfrutar da glória dele. Isso é muito legal. Né? Que especial, Deus, ele deixou a gente participar da glória dele. Isso é muito legal. Outro exemplo, a minha mãe, ela cozinha muito bem. Muito bem, os meninos da minha supervisão sabem. Né? Sempre tinha um bolinho no final da supervisão, no final da célula. E ela cozinha muito bem. E há muito tempo atrás, ela fez cirurgia de redução do estômago. E daí ela... Não é por complicação, mas ela não consegue comer muito tipo de comida, assim, ela não consegue comer. Mas ela ama cozinhar. E mesmo que ela não vá comer, ela chama a gente para comer e ela tem prazer que as pessoas se sintam bem comendo a comida dela. Né? E eu lembrei disso também porque Deus, ele faz isso. Ele criou o negócio e ele se sente prazer quando a gente desfruta daquilo que ele fez. Né? Ele fez a gente para desfrutar de tudo aquilo que ele fez, de estar junto com ele, de participar da glória dele. Isso é demais. Deus permite a gente participar da glória dele. Né? Que lindo isso. E daí, né, no louvor, e eu pensando com a Cá também durante a semana, a gente estava conversando, né, e eu falando o que eu queria falar hoje. E daí eu pensei no amor de Deus, né? Cara, a pastora falou, Deus ele é amor. Né? Deus ele é puramente amor, não existe outra coisa. Deus ele é amor, né? E eu fiquei pensando. A gente no Internet também a gente estava estudando, a gente viu que os historiadores estimam que a Terra ela tem 6.000 anos antes de Cristo. Né? Ela começou com 6.000 anos antes de Cristo e agora mais 2. Então, fazendo as contas, 8.000 anos. Imagina o tanto de gente que já passou nessa história da Terra, né? Quantas pessoas já passaram na história da humanidade? É muita gente.
E desde o primeiro homem aconteceu o pecado. O que é o pecado? O pecado separou a gente de Deus, né? O pecado foi quando o homem escolheu não fazer a vontade de Deus. Foi quando o homem escolheu ir para o outro lado. E pensando nisso, desde o primeiro homem, Deus já teve que demonstrar muito amor em perdoar, demonstrar muito amor em acolher. Deus tem muito amor, né? E eu fico pensando, se Deus não tivesse feito o homem, acho que ele tinha explodido de tanto amor, porque ele já gastou tanto amor, é tanto amor que ele já usou, e tem muito amor. Deus, ele é amor, cara. Isso é muito precioso, né? E a gente nunca mereceu, a gente não merece e nunca vai merecer esse amor, né? Mas mesmo assim ele ama a gente. E pra gente, não sei, né? Acho que ninguém aqui tem noção do que é dar o seu único filho para morrer pela humanidade. Pastora, você teria coragem de mandar o Gessé morrer por todos os adolescentes aqui? Você mandaria? Gessé, vai lá, morre. Não mandaria, pastor? Eu também não mandaria. Tá louco, velho. Minha supervisão já dá tanto trabalho. Eu falo assim, meu Deus, não ia mandar o meu filho morrer por eles. Não ia ter coragem. Véio. Não ia, mano. Tá louco. Não, Deus é Deus, né, não tem como ter essa... Não dá para ter noção do amor que Deus teve por nós. Deus, caramba, ele mandou seu único filho, né? E Jesus também, caramba, quanto amor que Jesus tinha para falar assim, não, beleza, então, pai, eu vou lá, eu vou morrer porque você quer adotar um monte de pecador. Foi fácil para ele. Não foi também, mas Jesus também, ele fazia parte desse amor, ele estava ali junto com Deus, né? Quanto amor, isso é inexplicável, né? E a gente nunca vai merecer, é amor demais. E eu estava participando do Paixão e Visão, tive o privilégio de participar, era um evento só para pastores, mas obrigado, Dé, eu ia fazer isso agora. Eu tive o privilégio de participar porque eu estava tocando. E que tempo tremendo, foi muito legal, a gente aprendeu tanta coisa e foi tão abençoado naquele lugar. Eu fui muito desafiado a muitas coisas. E espera um pouco. Eu fui muito desafiado, né, naquele lugar. E na terça-noite, quem participou da terça-noite? Terça-noite era para o pessoal de ministério participar. E foi muito legal uma história que o pastor Pedro Estrela, ele falou, do barco, né? Pensa só, você faz um barco, você pensa assim, né? Você não, ninguém vai fazer um barco agora, um barquinho de brinquedo, mas sei lá, uma criancinha pega e faz vou fazer um barquinho para eu brincar, né? Uma criancinha vai lá, pega e faz aquele barquinho e ele tem todo um trabalho para fazer aquele barco, ele tem toda, né? É difícil, teve que cortar e... vamos pensar um barco de madeira, que é mais trabalhoso, não de papel, que você faz em 5 minutos, né? Mas um de madeira, então você teve o trabalho de cortar, você teve o trabalho de fazer e tal, e daí quando você estava brincando, você perdeu aquele barco, mas você gostava muito daquele barco, você fala assim, caramba, eu perdi aquele barco, que droga, você fica triste, né? Quem que já perdeu alguma coisa e ficou muito triste? Eu não tinha pensado nisso, mas eu pensei. Na minha lua de mel, cara, no meu primeiro dia, a gente foi para Natal. No primeiro dia, a gente entrou no mar, daí, lá é meio forte as ondas, assim, na praia de Natal. E daí uma ondona, bateu na minha cabeça, daí eu já levantei, preocupado com a minha esposa, né? Aquela coisa de marido, cadê minha esposa? Daí eu já peguei ela, daí eu olhei no rosto dela, o óculos dela, né? Daí eu bati eu falei, putz, mano, cadê meu óculos? E era um óculos, cara, era um Ray-Ban, que eu tinha comprado no meu primeiro salário, há muito tempo atrás, e eu gostava muito daquele óculos. E eu perdi, cara, daí eu fiquei muito triste. Mas pensa só, a criancinha perdeu o barquinho que ela gostava tanto, e ela fez com tanto carinho, né? Mas daí passou um tempo, ela estava passeando, passou anos, ela já tinha dinheiro, já trabalhava, já tinha grana.
Passou um tempo, ela estava passeando e viu na vitrine de uma loja de brinquedo aquele barco. Ela falou assim, caramba, meu, é o meu barco. Eu que fiz esse negócio, mas estava na loja de brinquedo. Daí ele pensou, poxa, eu vou ter que comprar. Daí ele vai lá, compra, paga um preço e tem aquele barco de volta. E isso a gente pode trazer para Deus também. Deus, ele fez isso. Deus, ele criou a gente com tanto carinho, né, com tanto amor. Ele falou assim, cara, eu estou construindo aqui, eu estou fazendo. E eu amo, e eu quero participar de tudo com ele. Eu quero fazer tudo com essa pessoa. E eu quero amar, eu quero gastar tempo. E ele fez isso, só que o que a gente fez? A gente escolheu ir para outro lado. A gente escolheu o pecado. E a gente escolhe muitas vezes até hoje, né? E Deus está lá, e Deus está lá. E daí o que ele fez? Né? Mesmo ele tendo perdido a gente para o pecado, o que ele fez? Ele foi lá e mandou o filho dele, que pagou um alto preço por nós. Né? Então a gente faz parte, a gente pertence a Deus duas vezes. A gente pertence porque ele fez, e a gente pertence porque ele comprou. Né? A gente pertence a Deus duas vezes. A gente pode ver isso lá em Salmo 100, 2 e 3. Vamos ler? Salmo 100, 2 e 3. Está escrito, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que o Senhor é nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Cara, Ele nos fez, a gente tem que reconhecer isso, Deus nos fez, Deus nos criou, e a gente pertence a Ele, a gente tem que reconhecer isso. E lá em 1 Coríntios 6, 20, 1 Coríntios 6, 20, fala assim, vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Né? Deus, ele criou a gente é criatura de Deus, e a gente foi comprado por um alto preço, que foi o sangue de Jesus. Ele morreu por nós, só para ter a gente de novo. Né? A gente tem que glorificar a Deus, a gente tem que dar glórias a Deus, né? Viver para a glória dele. E isso é, caramba, meu, né? Não dá para entender esse amor, né? Eu pensando, eu falo, meu, eu não mereço, nunca vou merecer. Eu posso fazer de tudo, eu nunca vou merecer, por isso que eu vou dar o meu melhor, para sempre merecer, né? Ele nos comprou de volta, pertencemos a Ele, e somos povo exclusivo dele. E eu tenho certeza que quando a gente entende esse lugar, quando a gente entende quem a gente era, né, perdido para o pecado, né, condenado para o pecado, e quando a gente entende que Jesus veio, pagou um alto preço por nós, e a gente foi comprado pelo amor dele, é bem mais fácil da gente entender qual que é o nosso propósito. É bem mais fácil quando a gente entende tudo isso, entende tudo que a gente era e o que a gente é hoje, por causa do amor de Deus. Fica bem mais fácil da gente entender o nosso propósito. Bem mais fácil. Vamos ler 1 Pedro 2, versículo 9. 1 Pedro 2, versículo 9. O 10 também. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Meu, antes a gente não era nem povo, e agora a gente é povo de Deus. Que privilégio, né? A gente foi criado e para isso, né? Eu penso que é muito mancada, né? A gente aproveitar tanto dessa graça, né? A gente vem aqui no sábado e caramba, meu, que louvor, que presença, a gente ajoelha, a gente ora, a gente fala assim, meu, obrigado Deus por esse amor, e daí durante a semana a gente esquece, né? Durante a semana a gente esquece de tudo isso. Eu acho que isso é muito mancada, né? A gente precisa mostrar alguma gratidão, e eu acho que não tem gratidão maior do que a gente entregar a nossa vida para Ele. Não existe gratidão melhor do que isso, né? O nosso propósito é viver para Ele e com Ele. Foi para isso que Ele nos fez, para viver com Ele e para Ele, né? E
Mas mesmo assim, ele continua te amando. Ele continua te amando. Você pode vir aqui no sábado, ele vai derramar o amor dele sobre você. E você vai sair na semana e fazer o que você quiser. Se você voltar aqui no sábado, ele vai derramar o amor dele. Mas não é isso que ele tem para você. Né? Essa mesma medida de amor, não é isso. Ele quer derramar mais. Ele tem mais amor, e mais amor, e mais amor. É sempre mais, cara. É sempre mais. Só que se você fica num pouquinho hoje, passa durante a semana, você vai receber o mesmo pouquinho semana que vem. Né? Você tem que viver continuamente para você receber cada vez mais. Eu dou aula de violão e eu sempre falo para os meus alunos, cara, você pode vir aqui, eu não sou um professor chato que vai ficar obrigando você a estudar, mas você vai ensinar, vai aprender alguma coisa, né, Letícia? Letícia lembra disso, né, Letícia? Você vai aprender alguma coisa hoje, se você não estudar durante a semana que vem você já vai ter esquecido e você vai ter que aprender de novo, né? E, cara, tem muito aluno que faz isso, que sempre aprende a mesma coisa. E tudo bem, eu estou recebendo, então eu estou ensinando a mesma coisa sempre. Mas é uma escolha. E Deus também, para Deus é uma escolha. Né? Se você quer receber sempre a mesma medida, Deus ele vai te dar essa medida, ele vai sempre derramar o amor dele. Ele não vai se cansar disso. Né? Ele tem muito amor para dar, e ele sempre vai dar essa porçãozinha, mas ele tem algo maior. Né? E sei lá, se você quer receber esse maior, você precisa buscar. Você precisa, durante a semana, você não pode esquecer do que a gente recebeu durante o sábado e só receber no próximo sábado, porque vai ser a mesma coisa. Né? Que nem o pastor Pedro falou. Eu não vim aqui sábado passado, mas ele falou, né, da gente sobreviver. Né? Não é só sobreviver, a gente não precisa comer só para sobreviver. A palavra de Deus, Deus ele tem algo melhor para a gente. Né? Mas se você sempre buscar só aquilo, buscar o suficiente só para passar a semana, porque esse sábado que vem vai ter de novo. Não é isso que Deus tem para a gente. Né? Deus ele fez para a gente estar com Ele. E é nesse lugar que a gente vai encontrar aquilo que Ele tem para a gente. Né? E eu acho que não existe ninguém melhor para demonstrar, para a gente usar para explicar esse amor, né, de quem a gente era, recebeu o amor e foi transformado, do que a vida de Paulo. Né? Quem conhece Paulo na Bíblia? Na Bíblia. Todo mundo conhece? Sim? Cara, a gente, no Inters também, a gente teve uma aula sobre Atos, e a gente aprende muito sobre a vida de Paulo, porque Atos tem muito de Paulo lá. E antes de eu aprender aquilo, sempre quando alguém perguntava para mim, mas ainda vi qual que é o seu personagem favorito na Bíblia? Quem que foi o homem da Bíblia que mais marcou sua vida? Cara, eu nunca pensava em Paulo, porque eu nunca tinha estudado a vida dele, nunca tinha visto. Porque não é uma coisa que nem Jonas, tipo, Jonas estava indo para algo tipo super louco, que ele passou 3 dias dentro de uma baleia, não, de um peixe grande, depois foi cuspido. Né? Tipo, você pensa que louco. Daniel, que foi na cova dos leões e Deus segurou as bocas dos leões. Né? Davi, que matou um gigante com uma pedrinha. Na verdade, ele não matou, eu estava lendo. Rapidão, ele só derrubou, tipo, daí depois Davi foi lá e passou a espada, daí matou ele. Mas eu estava lendo, daí eu percebi isso, que ele não matou com a pedra. Ele só derrubou, daí ele foi lá, enquanto estava tonto, ele cortou a cabeça dele. Mas derrubou o gigante com uma pedrinha. Né? E daí eu sempre pensava, Davi é muito massa. Né? O Jonas é muito legal, Daniel, o louco, ele entrou na fornalha e saiu vivo. Né? É muito legal isso. Só que, cara, quando você estuda a vida de Paulo, eu não sei, mano, mas se você estudar direitinho a vida de Paulo, não tem como outro personagem ser seu preferido. Porque Paulo foi incrível. Foi incrível. É lógico, tudo isso depois de Jesus, né? Jesus é sempre o centro, mas depois de Jesus, cara, Paulo é o meu preferido. E a vida dele é muito massa. Vocês conhecem a história de Paulo? Eu li esse livro aqui também. Esse livro é muito bom. Ele tem um linguajar meio difícil de entender. Que acho que o cara é muito inteligente. Eu estou num nível muito inferior. E daí você só entende pelo contexto. Mas esse livro é muito bom para você estudar a vida de Paulo. É muito bom.
E eu estou muito feliz, cara. Eu acho que Deus, sei lá, Ele transformou muito a minha vida nessas últimas semanas. Na verdade, na conferência do Espírito Santo, vocês participaram? Caraca, foi maneiro, né? E Deus transformou muito a minha vida. Deus, sei lá, reativou, Ele foi um gatilho assim na minha vida para eu aprender mais, né? Eu nunca fui de ler livro. E nessas 2 semanas, eu li meus 2 primeiros livros, cara. Em 2 semanas. Eu já li o Vinho Novo, que é muito bom. E agora eu li esse aqui também, que é muito bom. Os 2 primeiros livros da minha vida, inteiros, né? Eu sempre li o suficiente para fazer... É verdade. Eu sempre li o suficiente só para fazer o resumo da escola. Ouvia na internet. Não me orgulho disso, tá? Me envergonho bastante. Mas Deus mudou a minha vida, cara. E eu tô muito feliz, porque caraca, que prazer que eu tenho de ler livro. E foi muito legal. Então, Paulo, quem foi Paulo? Paulo antes era Saulo, né? Tem muita gente, eu mesmo pensava, como não conhecia direitinho a vida de Paulo. Para mim, Paulo era um cara muito mau, que matava muito cristão. Realmente, ele matou muito cristão. E se a gente for ver, ele foi muito mal. Mas, aos olhos dele, isso não era ruim. Porque Paulo era judeu. E ele seguia a lei à risca, né? E para os judeus, não sei se vocês sabem, judeus não acreditam que Jesus é filho de Deus. Jesus é simplesmente um profeta e tal, veio, legal. Mas se você falar que Jesus é filho de Deus, não é. Né? Tanto é que eles mataram Jesus. Porque Jesus falava que era filho de Deus e eles falaram, não é. Quem que você é para você falar que você é filho de Deus? E Paulo era um judeu. Então, aos olhos de Paulo, ele estava fazendo certo. Ele estava seguindo a lei. Né? E ele estava vivendo isso. E, cara, você fica de cara com tudo que ele fez. Né? Ele era um cara que chegava nos comandantes assim e falava assim, eu preciso de uma carta, de um mandado para eu ir lá e pegar aquele cristão e matar ele. E daí os caras davam, ele ia lá, buscava o cristão, levava prisioneiro, matava os caras, apedrejado. Esse era Paulo, né? Ele viu. Não sei se vocês conhecem Estevão. Cara, Estevão é muito pequenininha a história de Estevão, mas que homem de Deus. Né? Depois que você conhece a história de Estevão, você fala assim, mano, esse cara é muito fera. Né? Estevão, ele dá uma pregação e ele é apedrejado. E quando ele é apedrejado, muitos cristãos foram espalhados e nisso muitas igrejas foram formadas. Né? O evangelho foi espalhado para muito lugar através da vida de Estevão. E Paulo estava lá, só assistindo Estevão morrer. Foi lá e assistiu e pegou as vestes, né, de Estevão. E Paulo era esse cara que ele assistia à morte dos cristãos, buscava os cristãos para matar os cristãos. Esse era Paulo. E daí quando ele estava indo para Damasco, vem Jesus e fala assim, Saulo, Saulo. Meu, nessa hora eu acho que, sei lá, acho que ele se fuzilou por dentro. Paulo, porque ele falou assim, mano do céu, Jesus existe, ele é filho de Deus. Acho que ele ficou tipo de cara, ele falou assim, mano, o que eu estava fazendo até hoje? Eu estava matando cristão e Jesus existe. Porque Jesus chama ele e fala assim, eu sou aquele que você persegue. Meu, acho que Paulo ficou muito de cara. Ele falou assim, mano, não, que droga, ele existe. E ele era real, e ele é real, e Paulo descobre isso, e ele fica de cara, e a partir daquele momento, Paulo transforma a vida dele. Paulo resolve ter uma vida totalmente diferente, né? Ele transforma a vida dele em um instrumento usado somente para Deus, somente para a glória de Deus. Era uso exclusivo de Deus a vida de Paulo, né? Meu, Paulo, ele nunca tirou férias, Paulo não casou, né? Se você pensar em qualquer coisa tipo, gostosa para a nossa vida, né? Tirar férias é muito bom, é maravilhoso. Ir para a praia é maravilhoso? É maravilhoso. Né? Casar é muito bom? É muito bom. Casem. O Dé tá chegando aí, né, Dé? É maneiro. Meu, casar é muito bom. E Paulo nunca fez isso. Por quê? Porque ele decidiu usar a vida dele só para a glória de Deus. Usar a vida dele só para isso.
né? E nisso ele entendeu o amor de Deus. Caraca, como não entender o amor de Deus, sendo que você só matava cristão, né? Você perseguia Cristo, você perseguia cristãos, perseguia todo aquele que cria no nome de Jesus, todo aquele que falava o nome de Jesus, e Jesus vem, ama ele, Jesus pega Paulo, transforma a vida de Paulo, e usa a vida de Paulo, como ele não dedicar a vida dele para Deus? Deus ele demonstrou muito amor pela vida de Paulo. Paulo era terrível, e Deus foi lá, amou, e pegou ele para ele. Deus amou e abraçou, falou assim, vem cá que você é meu. E Deus usou a vida dele, e usou tanto, mano, que é sério. Acho que se Paulo não tivesse existido, cara, mesmo se Jesus tivesse chego para ele, encontrado, fala assim, Paulo, né, eu sou aquele que você persegue, né, e eu quero usar você. E se Paulo falasse, não quero não, tô de boa. A igreja não ia ser o que ela é hoje. Paulo, ele pagou um alto preço. Ele gastou a vida inteira dele falando de Jesus, falando de Jesus, falando de Jesus, falando de Jesus. Se ele estava preso, ele falava de Jesus para todos os soldados. Eu estava vendo, ele passou muito tempo preso, então, nesse livro aqui, ele fala que era a guarda pretoriana que guardava ele, e daí eles se revezavam, né? Então, de 6 em 6 horas, eles trocavam o turno dos soldados. Então, se for ver o tempo que ele ficou preso, e ele falava de Jesus para todos eles. Então, a guarda inteira conheceu Jesus, porque todos eles guardavam a vida de Paulo. Então, Paulo falou para todos eles, mano, eu quero ser assim, né? E isso só começou quando? Quando ele reconheceu quem ele era. Né, quem ele era e que ele foi salvo, que ele foi transformado pela morte de Cristo. E eu quero ser assim, eu quero viver para Deus. Então eu queria passar 3 chaves que a gente vê na vida de Paulo para a gente viver o nosso propósito. Então a primeira chave é reconhecer que fui salvo. Escreve aí, reconhecer que fui salvo. Vamos ler 1 Timóteo 1, do 12 ao 17. 1 Timóteo 1, do 12 ao 17. Vamos lá, é meio grandinho, presta atenção. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas, por isso mesmo, alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para que aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Mano, ele reconheceu que ele era o pior dos pecadores. Ele fala assim, de todos os pecadores, eu sou o pior, mas por misericórdia e graça, Deus foi lá e me pegou, e agora eu quero dar toda a honra e glória para Ele. Sabe, quando a gente reconhece que a gente foi salvo, reconhece quem a gente era, reconhece que a gente era pecador, e que pela graça de Deus, uma graça que a gente nunca vai conseguir explicar, né, veio e nos salvou. É nesse lugar que a gente fala assim, mano, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que viver para a glória dele. É nesse lugar que a gente acha o nosso propósito. É quando a gente reconhece quem a gente era. Quando a gente reconhece que a gente foi salvo. É quando a gente reconhece o tempo que a gente perdeu. Né? O tempo que a gente perdeu. Então Paulo, sei lá. Imagina só se Paulo ele pega, fala assim, Jesus, mas sei lá, eu já fiz tanta coisa. Já fiz e acho que eu não vou não. Né? Caramba, eu não vou conseguir, eu matei tanta gente. Não tenho certeza não. Sei lá, não sei. Mas, pensa só,
pensa em você. Vou pensar em mim, porque eu não vou falar por Paulo. Mas vou pensar em mim. Se Deus pega e fala assim para Paulo. Paulo, olha só. Você vai ser açoitado. Você vai ser preso. Muita gente vai atrás de você. Você vai ser apedrejado. E depois de ser apedrejado, você vai ter que ser arrastado, porque você não vai conseguir nem levantar. Você vai... Cara, você sabe como que eram os açoites antigamente? Antigamente, os judeus, eles davam 39 açoites. Paulo fala bastante isso. Era 39 vezes assim, ó. 39, é 40 menos 1. Hã? Ah, não, entendi que você falou outro número. Perdão, amor. Era 39 açoites. E eram açoites, tipo assim, ó, era fita de couro de jumento com de boi, sei lá, era alguma coisa assim. Era tudo de couro. Mano, não deixava vermelho o corpo dele. Não deixava vergão. Não, cara, rasgava a pele de Paulo. Rasgava, né? E isso várias vezes. Não foi uma vez que ele recebeu 39. Foi várias vezes que ele recebeu 39. Várias e várias e várias, né? Paulo, ele fala que ele era marcado, ele tinha marcas de Cristo no corpo dele, né? E eram essas marcas. Ele era cheio de cicatriz, porque ele foi muito açoitado. E imagina só, se Jesus pega e fala assim, ó, eu vou te usar, você vai viajar por todo lado, e você vai passar por tudo isso. Meu, vocês aceitariam? Vocês falariam assim, eu vou, beleza, Deus, eu vou. Meu, não, por isso que Deus nem fala, eu acho, para Paulo, né? Porque se fala, ele pensa 2 vezes antes de servir Deus. Caramba, meu, passar por tudo isso. Só que eu acho que ele passaria, cara, porque, sei lá. Depois eu vou ler uma parada aqui que eu fiquei de cara. Mas ele passou por tudo isso, né? E porque ele reconheceu que Jesus, ele morreu por ele. Ele não tinha morrido ainda, então estava devendo alguma coisa para Deus, né? E quando a gente reconhece, cara, que Jesus ele veio e salvou a gente daquilo que a gente era, né? Ele era alguém que matava cristãos. Então ele reconheceu isso, ele reconheceu que ele era essa pessoa. Eu estava assistindo ontem, assisti o pedacinho de Malévola. E eu gosto, tá? Eu gosto de filme. Eu assisti só o finalzinho. E tem o carinha que é o corvo lá, né? Que a Malévola transforma em corvo, transforma em um monte de coisa. Que é o servo eterno da Malévola, né? E ele é servo porque a Malévola salvou ele de um fazendeiro lá quando ele era, sei lá, quando era antes, assim. E daí ela salva esse cara e o cara decide viver a vida inteira para ela, como servo para ela. E ele vive, então, tipo... Só que a Malévola, o que acontece? Meu, cansei de eu te ouvir, transforma em corvo. Meu, sai pra lá, transforma em outro bicho. Né? Mas Deus não é assim. Deus, ele salvou a gente. E a gente, mesmo a gente enchendo o saco de Deus, que ele não enche o saco, a gente pode tentar encher o saco dele o tanto que for, ele nunca vai encher o saco da gente. E ele sempre vai amar, ele sempre vai... Né, tipo, não, beleza, vem cá, eu vou te ajudar. Meu, você errou? Não, beleza, vem cá. Né? E é esse lugar, é um lugar de devoção, sabe? Você fala assim, mano, você salvou a minha vida, por isso eu vou te entregar a ela. Por isso eu vou viver ela para você, a minha vida é sua. Independente do que acontecer, eu vou te entregar a minha vida. E foi isso que Paulo fez. Né? Por quê? Porque ele entendeu que ele foi salvo. Ele entendeu que alguém pagou um preço de morte por ele. E é isso que a gente tem que entender também. Né? O amor de Deus não é só um amor que vem e perdoa a gente do pecado. Não é só isso. Meu, foi um amor de morte. Um amor que ele morreu por nós. É muito amor. É muito amor. A segunda chave. Reconhecer que não vivo para mim mesmo, mas vivo para Cristo. Vamos ler Filipenses 1. O versículo 20, só a parte B. E o versículo 21. Então fala assim, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.
Mano, essa frase de Paulo, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, é muito forte. Né? Quando ele fala, morrer é lucro, mano, olha o que Paulo já tinha passado. Ele já tinha passado por muita coisa ruim, né? Tanta perseguição, tanta dor, tanta prisão. Mano, estava muito ruim. Mas ele estava disposto a viver, continuar vivendo para Deus. Só que ele fala assim, para mim morrer é lucro. Porque eu vou sair daqui e eu vou para o lado de Deus, onde não vai ter sofrimento, um lugar de glória, né? Porque a gente tem que pensar que Deus, quando ele fez o Éden, por exemplo, era um lugar muito bom. Só que por causa do pecado, Deus não deixou a gente mais entrar naquele lugar. Né? Mas quando a gente for para o céu, vai ser um lugar cheio de glória também. Né? E quando a gente morrer, é lucro. Porque aqui, caramba, quem que já passou por uma tristeza muito forte, assim, tipo de chorar, de passar a noite inteira chorando? Eu já passei por isso. Quem que já passou por uma dor muito forte? Eu já passei, né? Alguém já quebrou alguma parte, alguém já cortou, teve que costurar. Mano, é difícil, né? Dor é ruim, tristeza é ruim, né? Angústia é ruim. Tem muita coisa ruim aqui, só que quando a gente vai para o céu não vai ter isso. É um lugar de glória, é um lugar muito bom. Então quando a gente morrer é lucro. Mas, Paulo, só que Paulo ele fala assim, só que viver para mim é Cristo. Né? Eu acho que essa parte ela é mais importante para a gente. Porque ele está falando assim, se eu morrer, é lucro. Cara, eu vou para um lugar melhor. Mas se eu continuar vivendo, eu vou continuar vivendo para Cristo. Pode vir mais marca de Cristo que eu vou aguentar, porque é para Cristo. Pode vir mais dor que eu vou aguentar, porque é para Cristo. Ele reconheceu que a vida dele era de Cristo. Né? Ele reconheceu que Jesus pagou um preço por ele. Né? Só que às vezes a gente não pensa. Jesus comprou a gente. Só que ele é tão bom que ele dá liberdade para a gente não viver somente para ele. Né? Ele é um Deus que dá essa liberdade. Né? Mas se você for pensar, não deveria ser assim. Né? Você foi comprado, você pertence a ele. Mas Deus, na bondade dele, ele permite a gente fazer o que a gente quiser. Mas, sei lá, eu quero viver o que ele tem para mim. Né? Você tem que pensar que ele comprou, a gente pertence para ele e ele tem algo preparado para a gente. Só que ele dá a escolha da gente não viver. De não viver esse propósito. Né? E eu não quero isso. Eu quero viver o propósito que Deus tem para mim. Né? Eu quero viver tudo aquilo que ele tem preparado para mim. Deve ser maravilhoso. Né? Caramba, eu tenho 24 anos. Imagino tanta coisa. Né? Eu fico pensando, se eu tivesse lido muito mais livro, um livro por semana desde quando eu aprendi a ler, eu teria sido muito mais edificado do que eu sou hoje. Não é? Enfim. Né? Não adianta chorar o leite derramado. O lance é o quê? É buscar, é viver para Cristo. Né? É dedicar a sua vida para Cristo. É ter a sua vida somente para Cristo. É nesse lugar que você vai conhecer tudo aquilo que Ele tem preparado para você. Mas a gente tem que viver para Ele. E, em último lugar, eu queria chamar os músicos já. A última chave. Vou esperar o tecladinho. Vai ficar mais emocionante. Cadê o Thiago? A última chave. Reconhecer que na vida ou na morte, a glória é dele. Na vida ou na morte, a glória é para Deus. A gente tem que pensar, sabe, será que a gente tem vivido dessa forma? Será que eu tenho vivido de acordo com isso, que a nossa vida pertence para Deus? Será que... Vamos lá. Ó. Vamos lá. Cara, a nossa vida pertence para Deus. Pertence a Deus. A nossa vida pertence a Deus. Será que a gente tem vivido de acordo com isso? Será que a gente tem vivido de acordo com essa verdade? Porque isso é verdade.
A nossa vida pertence a Ele. Ele comprou a nossa vida. A gente tem vivido de acordo com isso? Eu queria que você fechasse seu olho. Eu vou ler um pedaço do livro. É a última coisa que tem no livro. É tipo um spoiler que eu vou dar para vocês, porque eu vou contar o final do livro. Mas é muito bom. Vocês podem ler isso aqui o tanto de vezes que vocês vão ficar de cara, o tanto de vezes que vocês lerem. Mas eu queria que você fechasse seu olho e imaginasse essa cena que eu vou falar. Eu estava até falando com a Ká. A vida de Paulo... Não, você pode abrir seu olho rapidão. Que eu vou contar uma coisa que não é tão profunda assim. Mas a vida de Paulo, quando você estuda ela, você vê que, sei lá, que se você fosse fazer filme com ela, ia ter, tipo, mais sequência que, sei lá, Harry Potter, sabe? Mais sequência que Senhor dos Anéis. Ia ter muito filme e ia precisar de muitos efeitos especiais. E ia ser um filme muito legal, cara. Só que a gente tem que usar a imaginação, porque é a Bíblia, é um livro... mas se a gente usar a imaginação, a gente pira na história de Paulo. Então eu queria ler agora essa parte. Agora sim, você pode fechar seu olho. Eu queria que você usasse a sua criatividade. Usasse a sua imaginação para você viver essa cena. Viver isso que eu vou falar. O carrasco recebe um pedaço de couro com o nome de um prisioneiro, como se fosse um bilhete, né, falando que era tal prisioneiro que o carrasco tinha que buscar. Então o carrasco recebe um pedaço de couro com o nome de um prisioneiro. Com uma tocha de fogo e com um pesado molho de chaves, atravessa longos corredores escuros e gelados. Paulo estava preso aqui, tá? Era numa prisão romana. E era bem isso, era escuro e gelado. O carrasco abre uma pesada porta de ferro e grita com voz cavernosa: prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo. Do fundo da cela, o velho apóstolo, que trazia as marcas de Cristo no corpo e uma paz transcendente na alma, responde com firmeza: sou eu, estou aqui. Paulo é acorrentado e sai da masmorra, atravessando o corredor da morte. Depois de uma longa caminhada, chegam ao lugar do patíbulo, que era o lugar onde ele ia morrer. Antes de colocar a cabeça de Paulo num tosco cepo de madeira para decepá-la com a guilhotina romana, o capataz da morte lhe dá a chance de proferir suas últimas palavras. Esperando que o velho prisioneiro soltasse algum gemido de dor, ou algum grito de revolta ou desespero, Paulo, de forma imperturbável, com alegria na alma, ergue ao céu sua última doxologia. A Ele, o Senhor Jesus Cristo, glória pelos séculos dos séculos. Amém. A guilhotina afiada, impiedosa e implacável faz tombar na terra esse príncipe de Deus. Sua morte, entretanto, não calou a sua voz. Suas cartas ainda falam. Sua voz póstuma é poderosa. Milhões de pessoas são abençoadas ainda hoje pela sua vida e pelo seu legado. Cabe-nos tão somente agora imitar esse homem como ele imitou Cristo. Eu queria que você ficasse de pé.